restituição de Deus começa dentro de nós, ou seja, começa em nós. A nossa alma, aquela que estava perdida, destinada ao inferno, ela foi restituída para uma vida eterna. Nós temos que mudar a nossa mentalidade, queridos. Nós somos que nem criança. Nós olhamos e nos direcionamos e buscamos viver das coisas que nós vimos no dia a dia. Aquilo que satisfaz o nosso desejo, ali, momentâneo. É como criança. A criança hoje, se você mostrar para a criança uma nota, essa aqui quase que nem, né, de 500 euros, nem na praça está mais, né? Você nem vê isso, está que nem cabeça de bacalhau, queridos. Ninguém vê. Sabe que existe, mas ninguém vê. Mas aí você mostra uma nota de 500 euros para uma criança e mostra um gelado. Aí fala, o que é que você quer? Você acha que a criança vai querer? Gelado. Não tem noção, sabe, do valor daquele papel. E nós, espiritualmente, muitas vezes estamos caminhando dessa forma, queridos. Sem reconhecer o valor que está por detrás das coisas, daquilo que Deus estabeleceu. Por isso que o apóstolo Paulo fala lá em Coríntios, que ele queria dar um alimento sólido para aquela igreja, mas não podia, porque eles eram crianças. Ou seja, o apóstolo fala que eles eram carnais. Você fala que você fala para o seu irmão, você está muito carnal, parece até agressivo, ofensivo, né? Mas o carnal aqui é ser criança, você não sabe de nada, meu filho. Você precisa aprender muito com o Senhor. Então o apóstolo Paulo está falando lá, eu não pude dar um alimento mais sólido, porque vocês são crianças, porque vocês não entenderam ainda as coisas. Nós temos que entender que os olhos de Deus, ou seja, diante dos olhos de Deus, a coisa que tem mais valor é a nossa alma. Tanto que Cristo morreu pelas nossas almas. Cristo morreu por alma, queridos. Cristo não morreu para te dar carro, casa, nada disso. Ele morreu pela sua vida, pela sua alma. Agora, entende, quando nós estamos falando de coisas espirituais, normalmente há uma batalha dentro de nós. Fala assim, então eu nunca vou ter um carro bom, nunca vou ter uma casa boa, não vou viajar, não vou conhecer outros lugares. Ai, queridos, a palavra de Deus é muito clara. Buscai primeiramente o reino de Deus, e as demais coisas virão. Deus, queridos, Ele é um pai amoroso, e Ele sabe lidar com seus filhos. Nós só precisamos saber colocar as coisas no lugar certo, valorizar as coisas certas. O reino em primeiro lugar. Sabe, quando eu vejo que quando você abre mão de algumas coisas, aí ela vem. Por quê? Porque aquilo não pode roubar o lugar do Senhor Jesus na sua vida. O seu trabalho, por mais que você ganhe, seja bem sucedido, ele não pode estar antes do Senhor Jesus. Ele não pode roubar. A primazia é dele. Você tem um casamento maravilhoso, mas seu cônjuge não pode roubar o lugar do Senhor Jesus, querido. É Ele em primeiro lugar. E as demais coisas virão. É isso que nós precisamos entender, sabe? Você vê que a maior dificuldade que Jesus teve, quando esteve aqui na terra, queridos, era com os fariseus. Jesus estava preocupado com almas. Agora os fariseus, queridos, religiosos, ele estava preocupado com os ritos. Você vê aquela passagem que Jesus está numa sinagoga e ali havia um homem com uma mão ressequida, uma mão atrofiada, e era sábado. O grande problema ali era sábado. Aquilo era mais, para os fariseus, para os religiosos, aquilo era o mais importante. Mas Jesus, naquele momento, ele chama aquele homem bem no centro e fala, o que é toda a expectativa, o que Jesus vai fazer agora?
Será que ele vai quebrar as regras? Vai quebrar o ritual? Vai fazer algo que não pode ser feito no sábado, mesmo que seja para benefício de uma alma? Esse era o grande questionamento, queridos, que Jesus faz. Jesus quebra. Jesus está mostrando que o mais importante são vidas. O mais importante é a alma daquela pessoa. O mais importante é a dor que aquele homem sentia. Isso era importante para ele. Mas você vê que isso foi tão agressivo, isso foi tão ofensivo, queridos, que os herodianos queriam matar Jesus por causa disso. Queriam matar Jesus porque ele curou uma pessoa. Sabe, hoje, a questão de alma no mundo, queridos, a coisa está tão invertida no mundo, porque a alma no mundo perdeu valor. As pessoas hoje, queridos, por causa de algo material, eles roubam, eles até matam uma pessoa. Já viu? Gente, nós precisamos mudar, sabe? Essas coisas. Quando nós olhamos, nos alimentamos de coisas naturais, queridos, é triste. Quando você vê notícias, é muito ruim. Quando você vê uma pessoa, sabe? Às vezes você olha lá, aqui, graças a Deus, aqui temos menos aqui em Portugal. Mas quando você olha as notícias no Brasil, a pessoa vai lá para roubar um celular, a pessoa demorou para entregar o celular, o que ele faz? Atira, mata. A alma não tem valor nenhum. Ou seja, ele está falando que um celular é mais importante ou tem mais valor do que uma alma, do que uma vida. Olha que inversão, queridos, que está no mundo. E não só isso, estou falando de matar uma alma. Mas as pessoas hoje estão trocando qualquer coisa. Quebram relacionamentos, quebram amizade, tudo. Por causa, sabe, coisas materiais. Entenda o seguinte, queridos. Nós, de fato, estamos numa guerra espiritual. Aí no mundo, como a gente diz, rumores de guerra. Estamos, de fato, no final dos tempos. Eu creio, queridos. Apesar de mais de 60 já, né? 60 e muito. Mas eu me lembro que já, desde que nasci num lar evangélico, falava, Jesus está voltando. Jesus está próximo. Olha, Jesus está chegando. Passou 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos e Jesus não voltou ainda. Queridos, para quem viveu mais de meio século, já viu o quanto esse mundo mudou. E o quanto está muito próximo à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu creio. Sabe, como o pastor falou, rumores de guerra, pessoal se preparando, pessoal fazendo abrigos antinucleares. Eu escutei a notícia, o Musk quer ir para Marte, para quê? Porque ele acha que esse mundo vai acabar e ele precisa ter um refúgio em outro lugar. Não, não é boato não, queridos, é fato isso. A ideia desse pessoal aí, tem umas coisas, aí, dos bastidores do mundo, existem coisas que estão, é melhor às vezes nem saber. Porque isto, sabe, mas nós estamos numa guerra, queridos, espiritual. Sabe, por um lado está o diabo com o seu inferno todinho aí querendo matar, roubar e destruir as almas que aqui estão. Mas e por outro lado, queridos, nós temos Jesus Cristo que morreu por nós. Por cada um de nós. Esta é a verdade que deve prevalecer na nossa vida. Jesus morreu por almas, queridos. Um dia Jesus estava lá, teve um homem juntando coisas. E Jesus falou, louco. Olha como Jesus trata esse homem. Louco. Que adianta você juntar tudo? Você não sabe o dia de amanhã. Nós sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos.
Quando meu irmão mais velho faleceu de Covid, nós temos um pouco, acho que na nossa infância nós passamos assim, nunca passamos necessidade, mas muitas coisas, às vezes. E a gente gosta de roupa lá em casa, eu já vi, eu gosto de roupa, meus irmãos gostavam de roupa, minha irmã é quase doente por roupa. A gente gosta muito de roupa. E meu irmão mais velho foi bem sucedido na vida, ganhou bastante. E eu me lembro que nos últimos tempos dele, nos últimos dias, ele se vestia bem e gostava de roupas boas, marcas, né? Armani, Boss. É lícito, querido. Se você tem, faça, compre. Deus te deu. Amém, glória a Deus. Mas sabe, queridos, um dia passeando na rua, eu vi um terno de marca. Olhei e ele tinha um semelhante àquele. Quando eu falo que nós não sabemos o dia de amanhã, ele morreu de Covid. Nenhum terno bom ele levou. No hospital, perdi 2 irmãos na Covid. E um deles, o segundo, meu sobrinho ainda entrou para reconhecer. Uma coisa muito ruim, queridos. Estava envolto em papel de... esses papel plástico. As pessoas morriam, não tinha roupa, nada, só punha para isolar as coisas e estava ali. Triste, né? Mas, quando Jesus está falando para aquele homem louco, você não sabe o dia de amanhã. Porque, às vezes, nós desejamos coisas, podemos desejar coisas, é lícito, queridos. Mas, devemos saber valorizar as coisas, pontuar, saber aquilo que tem prioridade na nossa vida. Aquilo que, de fato, é verdadeiro. E Jesus deixa muito claro que aquilo que é verdadeiro é o que é eterno. Porque a nossa vida aqui é muito passageira. Mas vale a eternidade. Porque a nossa mente ainda não tem capacidade de assimilar o que é essa eternidade. Você só sabe que a eternidade é uma coisa que não tem fim. E isso funciona? Não sei, queridos. Eu sei que é eterno. Eu sei que não tem fim. E eu sei que não haverá cansaço nem fadiga. Porque hoje, depois dos... O salmista fala, depois dos 70, cansaço e fadiga. A sogra do meu irmão falava assim, com 95 anos, ela falava, Jesus esqueceu de mim. Cansada. Jesus esqueceu de mim. Queria ir. Nós temos alegria, nós gostamos, queridos. Vem os filhos, vem os netos. Sempre é alegria, motivos para nós vivermos. Você vê que nós vivemos por motivos, sim. Mas tem uma hora que esse corpo aqui cansa. Ele não quer mais. Ele quer se encontrar com o seu Criador. Ele quer descansar nos braços do Senhor. Porque Ele reinará com Cristo Jesus. Amém? Sabe? Então não cabe a nós, queridos. Sabe? O que é importante para Cristo, queridos, são vidas. São almas. Isso que importa. Jesus deu a sua própria vida por almas. Será que todos leram o livro? Será que todos? Gostei muito daquela história do turista, queridos. Sabe? Aí, se você não leu o livro, rapidamente, ele fala a respeito de um turista, foi para uma cidade, e ele foi buscar um sábio. Diz que lá havia um homem muito sábio. E ele foi até aquele sábio para ver como que aquele homem vivia. Quando chegou lá, tudo era muito simples na vida, na casa, na vida daquele sábio. Aí o turista fala assim, fala para o sábio, você é um homem tão sábio, por que você vive assim tão simples?
A sua vida é tão simples. Aí o sábio, por ser sábio, ele devolve a pergunta para o turista. Fala assim, tá bom, por que você está com tão poucas coisas aqui? Aí ele fala assim, porque eu sou turista. A minha vida não é aqui, digamos assim. Aí o sábio fala assim, a minha também não é aqui. Nós somos forasteiros nesse mundo, queridos. Nós estamos aqui nesse mundo como embaixadores de Cristo Jesus, porque a nossa pátria é lá no céu. Isso tem que ser prioridade na nossa vida. Isso é o mais importante. É essa prioridade que nós temos que ter. Sabe? Alguém que, sabe, se inclina para a eternidade, na sua própria vida, ele começa a entender a verdade do Evangelho. A verdade, porque Cristo pagou o alto preço naquela cruz, queridos. Foi por vidas. Foi por eternidade. Amém? Sabe? No livro fala que nós temos que, nos é restituída a nossa referência. Nós temos que ter uma referência, queridos. Sabe? A nossa alma, queridos, ela precisa crescer. Nós precisamos crescer. Nós precisamos chegar à estatura de varão. A palavra de Deus fala que nós chegamos à varonidade, amadurecimento, crescimento espiritual. Porque nós somos a noiva de Cristo. Para se casar tem que ser maduro. Criança não casa. Menina de 6, de 4 anos não vai casar. De 7 anos não vai casar. Ela precisa ter maturidade. A igreja do Senhor Jesus Cristo é a noiva e ela precisa amadurecer. E para isso nós precisamos, queridos, de referências na nossa vida. Amém? E nós vamos participar das bodas do Cordeiro. Sabe? Cristo, Jesus, quando foi criar o homem, falou assim, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus aqui na terra. Então, a primeira referência que nós temos é Deus, é a nossa própria referência. Assim, queridos, como Deus fez, sabe, a criação, como Ele criou todas as coisas, sabe? Então, Ele também nos fez como exemplo. Na nova aliança, nós vamos ter Jesus como nosso exemplo. Jesus é o nosso exemplo maior. Ele é a nossa referência. Então, como seres espirituais, como crianças espirituais, nós precisamos de uma referência. Sabe que a palavra de Deus fala, primeiro o natural, depois o espiritual, para que nós possamos entender as coisas. Hoje nós vivemos em uma sociedade tão doentia. A sociedade está tão doente, queridos. Sabe por quê? Falta de referências. Pais e mães, vocês precisam ser referência para os seus filhos. Sabe, minha menina conhece outras meninas, vão lá em casa, e eu vi uma que casamento nem pensar. Feminista. Não vou depender de homem. Não vou isso, não vou aquilo. Sabe? Mas, analisando, a gente às vezes julga as pessoas por uma fase, por uma atitude só. Mas pega o histórico daquela moça. Casamento que não teve. Um pai que saiu de casa muito cedo. Referência nenhuma de pai. Uma mãe que murmura. Está tudo errado. Então eu falo, qual a moça que quer casar para ter uma vida que a mãe teve? É lógica. Não teve referência, queridos. Nós precisamos de referências. Para nós crescermos de forma saudável. Uma criança, para crescer de forma saudável, ela precisa ter referência dentro da sua casa. Ela precisa ter um padrão do pai, o
padrão da mãe, o padrão dos irmãos, de avós, de tios. Essa criança cresce de forma saudável. Espiritualmente, nós precisamos de referência. A nossa maior referência hoje é Jesus Cristo. Aquele que veio como homem, viveu como homem e venceu. Venceu no nosso lugar. Ele é a nossa referência. Isso precisa ser restituído na nossa vida. Isso precisa ser resgatado na nossa vida. Nós precisamos dessa referência, que é Jesus Cristo na nossa vida. Amém? Porque nós temos o próprio... Entenda, Deus fez o homem de forma diferente, queridos. Sabe, Ele fez o homem do pó da terra, mas Ele soprou nas narinas daquele boneco de barro, e ali Ele se tornou alma vivente. Nós somos diferentes, nós temos uma porção de Deus em nós. Está em nós. Precisamos crescer a cada dia, queridos. Sabe? Por isso que o diabo, queridos, ele insiste justamente em dar uma outra referência para nós. Você sabe, desde o começo, sempre o que o diabo quis? Ele é o pai da mentira. A mentira mudou de nome hoje. Hoje é fake news. Bonita, cara. Você mentiu? Não, eu fiz uma fake news. Diferente, né? Mais sofisticado. Mas a primeira mentira já foi lá no Jardim do Éden, queridos. Sabe? Deus vinha todos os dias visitar Adão. Para quê? Para que Adão não perdesse a referência, o referencial dele. Todo dia Adão estava vendo Deus ali. Opa, é Ele. Ele é meu pai. Eu pareço com meu pai. Eu sou filho do meu pai. Eu tenho as características do meu pai. Você viu como o pai se orgulha do filho. O filho pode ser até feio. O pai é feio. Mas ele fala, é meu filho. É referência. Deus visitava Adão todos os dias para referência. Mas o diabo entra e faz o quê? Ele joga uma mentira para Eva. Será que Deus, de fato, vai fazer isso? Colocou dúvida, desconfiança. Ou seja, o diabo estava falando para Eva, acho que Deus não é tão confiável como você pensa. E o problema, queridos, é que na vida cristã tem muita gente achando que Deus também não é tão confiável assim. Deus é bom, mas não é tão... Não, mas será que Ele é bom comigo mesmo? Será que Ele é bom? Será que Ele vai fazer isso para mim? Será que eu mereço? Aí começa todo esse contexto, sabe? Você vê que o mundo mais busca hoje, queridos, é independência. Quando essas pessoas querem um bom serviço, um bom salário, na verdade, o que eles falam? Eu quero ser independente. Não quero depender de ninguém. Sou mais eu. O próprio Deus, quando criou o homem, Ele falou, façamos o homem. Nós somos plural. Deus é plural. É Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Há uma família. Nós somos plural. Não fomos criados para ser isolados de tudo. Nós temos que ter essas referências, queridos. Sabe? Reconhecer isso. Saber que Deus é confiável. Você não é aquilo, só que aquilo que você possui. Hoje as pessoas são analisadas muito pelo que ela possui. Eu tive um tempo numa igreja, queridos. É interessante. Um dia eu estava para variar, né? As dívidas tinham aumentado. Eu estava com um carro um pouquinho melhor. O que eu fiz? Eu não gosto muito de acumular dívida, não. Vendi um carro melhor, comprei um carrinho. Na época, sou antigo, tá? Vendi um Santana lindo de morrer. E peguei um Golzinho velho. Tudo a Vox, mas... Aí o irmão veio perguntar, o que aconteceu com você? O que está acontecendo? Ele não quis falar. Mas fala assim, quase perguntou, você pecou? Sabe, porque
quando as coisas não estão boas na sua vida, sabe, vê um dedão falando, foi pecado aí, hein? O que você fez errado? Deus quer nos prosperar aqui. São experiências que nós passamos. E quando nós damos a resposta certa, Deus restitui rapidamente, queridos. Não demorou muito para Deus restituir, né? Mas precisa saber lidar com as coisas. Ou seja, não era prioridade o Santana. Agora, eu tinha uma necessidade de um carro. O Golzinho fazia o seu papel muito bem. Me levava para onde eu precisava. Mas eu quero mais. Se tenha. Deus te abençoou. Eu estou esperando que Deus, mais bênção da parte de Deus também, nos materiais. Não vou ser hipócrita que fala, não quero nada, sou só espírito agora. A carne já morreu. Devia ter morrido já, né? Mas não morre. Eu falo, morre, cara. Morre, carne, safada. Morre. Não morre. Vira e mexe, ela dá estremece. Mas queridos, nós precisamos, sabe, ter a revelação dessas coisas. No livro, o pastor Wilson fala a respeito também de restituir o domínio. Domínio fala de governo. Nós somos colocados aqui na terra para governarmos. Para governarmos. Sabe? Deus falou, tenha domínio sobre o quê? Sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos. Nós estamos aqui para dominar. Simples, sabe? Temos que sujeitar, a terra tem que se sujeitar a nós. Jesus, queridos, veja só. Nós estamos longe desse patamar. Mas, como eu falei, Jesus é a nossa referência. E nós devemos olhar para Jesus. Um dia Jesus, sabe, esse governo de Jesus, ele controlou uma tempestade. No meio da tempestade, ele falou, cala-te, calma, mar, cessa, vento. E tudo veio calmo, tudo tranquilo. E os discípulos ficaram todos admirados. Mas Jesus falou, por que ainda sois tímidos? Ou seja, Jesus está falando, isso é para vocês. Esse governo é seu, é de vocês. Tanto que ele falou que nós faríamos obras maiores. Mas hoje, queridos, vamos ser sinceros. Você abrir a sua boca e mandar a chuva parar, é muita ousadia. É muito. Está se achando muito. Mas Deus deu esse governo ao homem. Quanto nós precisamos avançar e crescer, queridos. Sabe? Esse governo foi dado ao homem. É interessante, porque a vida cristã, queridos, é feita de fé. Um dia Jesus passa e amaldiçoou uma figueira, aquela figueira, no outro dia ela tinha morrido. E os discípulos ficaram admirados. Aí Jesus fala o seguinte, tenha fé em Deus. Quer avançar? Tenha fé em Deus. Porque se você tiver fé, você vai dizer para esse monte, lança-te ao mar, e o monte vai para o mar. É fé. Nós precisamos crescer. A palavra fala para nós crescermos de fé em fé, de glória em glória. Jesus governava, queridos, sabe? E aí nós temos que entender, porque existe o nosso governar e as nossas influências, sabe? Um líder na casa de Deus, queridos, ele não está aqui para governar, porque governar é isso. Jesus governou aqui na terra, queridos. Ele governou o quê? Sobre a terra, falou sobre a tempestade, ele ordenou para espíritos malignos sair, ele determinou que doenças seriam canceladas. Isso é domínio. Isso é domínio. Agora, um líder, queridos, cristão, ele não veio para dominar, porque nenhuma parte da Bíblia você vai falar que você deve dominar uma outra vida, uma outra alma, um outro homem. Agora não cabe a nós influenciarmos.
o mundo aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Nós nos manifestamos e vamos influenciar este mundo, queridos. Então, cabe a nós influenciarmos. A influência é uma proposta. Você não obriga a pessoa a ser igual a você. Você fala, olha, eu estou fazendo isso, está dando certo. Agora, a decisão é sua. É o livre-arbítrio. Aquele que Deus nos deu livre-arbítrio, queridos. Se o próprio Deus nos deu livre-arbítrio, às vezes o homem quer tirar do outro. Amém? Graças a Deus que dentro da visão da igreja, queridos, nós já avançamos e crescemos muito. Mas quem é muito antigo, às vezes, de videira e células, sabe que muitas vezes pastores precisaram correr atrás para corrigir líderes que queriam dominar a vida do outro, controlar a vida do outro. Não, você orienta, você mostra a palavra de Deus, você dá direção, você é exemplo. E a pessoa fala, opa, também quero isso. Ou seja, você está influenciando. Por isso que precisa se investir muito, queridos, nos nossos jovens, nas nossas crianças. Sabe qual é o grande problema que a igreja enfrenta hoje? E eu vi isso. Às vezes, o jovem está aqui na igreja 20 anos, ouvindo a palavra de Deus. Está aqui, está até firme. Mas, aparentemente, por quê? Vai para uma faculdade, quando chega lá, ao invés de ele influenciar, ele é influenciado. Tão triste isso, queridos. Nós estamos aqui para influenciar. Quer se vestir na moda? Amém. Está errado. Mas não deixe que a moda, os costumes, venham confrontar aquilo que é celestial, aquilo que é de Deus, os padrões estabelecidos por Deus. Estamos nesse mundo, vivemos, e a promessa que comeremos o melhor dessa terra. Amém? E vamos desfrutar enquanto estamos aqui. Quando a gente sai para turistar, a gente desfruta. Eu, pelo menos, gosto de experimentar de tudo que é comida diferente. Não tenho preconceito. Pode ser mais estranho. Eu vou lá e experimento. Vai falar, é bom? Não, não é bom não. Não come não. Isso é ruim. Nós estamos aqui para isso, queridos. Amém? Oh, Deus, que dê tempo. Falamos também a respeito da restituição da nossa bênção. A palavra de Deus, lá em Gênesis 1:26, fala que o Senhor nos abençoou. O que é bênção, queridos? A bênção de Deus é uma autorização para você prosperar. Ser abençoado é Deus te está dando uma autorização para você prosperar. Aonde você colocar os seus pés, aonde você colocar as suas mãos, você vai prosperar. O pastor Rogério fala disso, e a minha esposa também fala muito disso, que isso, você é bênção aonde você chega. A gente chega numa loja, a loja está vazia. Você entra lá só para fazer xeretar. Que ainda não teve as condições, né? Só está lá. Segurando a mão da mulher e controlando. Fica firme. Fica firme. Nós estamos aqui só para abençoar. Depois nós seremos abençoados, mas agora é só para abençoar. Fica firme aqui do meu lado. Aí quando você vê, a loja começa a encher. Epa, não tinha ninguém? Cadê? Gente, isso é bênção. Nós somos abençoados. Isso é bênção de Deus, sabe? Bênção fala de multiplicação. Bênção fala de se você ser frutífero, ser próspero. Sabe? Agora, por isso que o diabo, sabe, sempre está trabalhando para fazer os filhos de Deus, sabe, inativos. Está tudo certo. Não. Nós somos, queridos, nós temos o privilégio, nós somos abençoados para sermos cooperadores da família de Deus. Nós estamos aqui para cooperar com Deus. Por isso que a palavra fala, ide por todo mundo e pregai o evangelho a todas as nações.
Fala isso com qualquer criança que ele vai falar, Mateus 28. Amém? Isto é bênção, queridos. Sabe? Sermos restituídos da nossa bênção. Nós temos que ter um alvo, que é o propósito de Deus. Agora, ser abençoado, queridos, aquilo que eu falei, vamos investir naquilo que é eterno. Ou seja, vamos investir em almas, em vidas. Sabe? Este é o propósito de Deus. Esta é a nossa restituição da nossa bênção. Amém? Deixa eu ver se... Estou tentando acatar tudo aqui. Queridos, quando você é abençoado, entenda o seguinte: nada te rouba a sua bênção. Só você. É interessante, tem uma passagem da palavra de Deus, de Balaque e Balaão. Então, Balaque, ele contratou um profeta para lá amaldiçoar um povo. Era uma batalha, e ele queria que o profeta amaldiçoasse o povo. E tem profeta de todo tipo, né? E o profeta vai. Só que quando ele chega de lá, em frente àquela situação, ele fala: se Deus abençoou, não adianta. Não existe maldição contra a sua tenda, queridos. Você já foi abençoado, você é guardado por Deus. O inimigo não pode te tocar, porque a bênção já está sobre a sua vida. Não é você. Não somos merecedores. Coube a Deus, queridos. Agradou a Deus nos abençoar. Isso. Seu filho, que às vezes não está lá grande coisa, você ainda supre todas as necessidades dele. De vez em quando você passa, vê um negócio que ele gosta, você leva e compra. E leva e dá. Se nós que somos maus, sabemos dar boas coisas para os nossos filhos, muito mais nosso Pai Celestial, que já nos deu o Espírito Santo que habita em nós. Isso é, sabe, isso é bênção, queridos. Isso é muita bondade para a nossa vida. Amém? Outra coisa, concluindo aqui, restituir a nossa dieta. Entenda o seguinte, rapidamente, quando Deus cria todas as coisas, Ele fala assim: os animais vão comer da erva do campo. Ou seja, os animais vão comer capim. Mas o homem não. O homem vai comer somente aquilo que tem semente. Isso tem tudo um significado espiritual. Porque na semente está a vida. Quando você pega uma semente de uma laranja, você pode enxergar só semente. Mas se você tiver discernimento, fé, discernimento só. Ali existe um pé de laranja com muitas laranjas. Amém? Então, quando Deus está falando que o homem deveria comer aquilo que tem semente, ou seja, o homem deveria se alimentar daquilo que tem vida. É esse o significado da semente. Então, nós devemos nos alimentar daquilo que tem vida. Amém? E Jesus nos prometeu vida e vida em abundância. Ou seja, uma vida extraordinária, uma vida fantástica. Mas nós temos que comer vida. E Jesus falou, Jesus mesmo disse: eu sou a verdadeira comida. Então, a verdadeira comida, queridos, é Jesus. Pedro um dia fala assim: Senhor, para onde nós iremos? Jesus, se vocês quiserem pode ir. Para onde nós iremos? Só tu tens a palavra de vida eterna. Vida eterna está em Cristo Jesus. Esse deve ser o nosso alimento. Isso é o que nós devemos comer todos os dias. Queridos, eu sempre tive isso na minha cabeça. Toda vez que vou ministrar uma palavra, eu gosto de comer. Eu gosto de novidade. Eu gosto de experimentar as coisas. Então, comida é uma coisa muito prazerosa. Eu não me considero guloso. Eu me controlo, assim, como necessário. Apesar que quando vai numa churrascaria lá no Brasil, quando eu saio, eu falo assim: fui guloso. Eu já saí até devagarzinho, fui guloso.
Mas sempre, sabe como eu vejo sempre a comida, queridos? A palavra de Deus. Sempre que eu estou preparando uma ministração, é como se tivesse, eu gosto de cozinha também, tá? De vez em quando eu mexo numa panela lá, no fogão. Então, para mim, é laboraterapia. É isso? Laboraterapia. Tirar o estresse. Tirar o estresse. Essa palavra é muito comprida, né? Então, para quem gosta de cozinhar, queridos, é um prazer. Sabe, é gostoso você picar cebola e fritar cebola. Você vê a cebola fritando. Eu sei que as irmãs gostam da Bíblia aí, mas é coisa sem graça. Cadê a cebola fritando? Cadê o alho? Cadê aquela fumaça subindo com aqueles sabores, com aquelas coisas, tudo? Queridos, então, quando eu vou preparar uma ministração, para mim sempre é como se estivesse preparando uma comida espiritual. Uma comida para nos alimentar de forma espiritual. É dessa forma que eu vejo, queridos, sabe? Então, aquilo que eu até comentei hoje aqui, quando você chega aqui, nós somos alimentados espiritualmente. Porque é uma mesa, o Senhor prepara uma mesa. É um cântico que fala uma mesa de banquete, né? Sentarmos à mesa do Senhor, para nos alimentarmos espiritualmente. Então, essa mesa é tão importante, que esse alimento espiritual que você recebe aqui. Mas é interessante, você também, aquela comida caseira que ele fala, é aquele momento de solitude de você com Deus. É tão importante, sabe? Restaurante é bom, mas como ele diz, uma hora cansa. Nada como o tempero de casa. Já viu que o tempero de casa, eu estou desfrutando de um tempero há 38 anos, quase 39. Há 38 anos, irmãos, pela glória de Deus, eu desfruto do mesmo tempero. E não estou enjoado. Ainda continuo saboreando. É o mesmo tempero. Amém? Mas, por quê? É comida caseira, de casa. Amém, queridos? A solitude com Deus é muito importante, queridos. Por isso nós precisamos ter essa dieta. Muitas vezes a gente fala, às vezes orienta, queridos. Principalmente, tanto a igreja, principalmente jovens. Veja, sabe, cuidado com aquilo que você canta, com o que você ouve, com o que você assiste. Sabe, aquele show que às vezes você vai participar. Nós não queremos se intrometer na vida das pessoas. Nós estamos apenas, mostrando para ele que às vezes esse não é o melhor caminho. Isso pode ser uma comida estragada. Isso pode prejudicar a segurança da sua alma. Porque quando você come no natural, quando você come algo que não é muito saudável, o que vai acontecer com você? Náuseas, cólicas e tudo mais. E nós estamos falando de coisas que vai ficar aqui desse corpo, que vai ficar aqui na terra. Mas agora, se isso já é prejudicial, se isso já é ruim, quanto mais as coisas celestiais, que é para a eternidade, queridos. Nós possamos, sabe, buscar aquilo que é verdadeiro, aquilo que de fato é da parte de Deus. E o último capítulo de hoje, queridos, fala a respeito de uma restituição do nosso prazer. Sabe, quando Deus cria o homem, que o homem foi a coroa, né, da criação. Deixou por último. Deus preparou tudo. Assim como os pais, quando vão ter o primeiro filho, prepara tudo, bercinho, quarto, aquela coisa para esperar a criança. Deus fez também, Deus foi a referência para os pais. Deus preparou tudo. Deus preparou o berço lá. Deus preparou o jardim. E foi o jardim do Éden. Jardim do Éden significa o quê?
Lugar de prazer. Ali era lugar de prazer. E Deus colocou o homem naquele jardim, queridos, e falou para o homem cultivar e guardar. Tem uma tarefa para o homem. Olha, você vai cultivar e guardar. Cultivar, o que é? É você trabalhar no jardim. Você cooperar com Deus aqui no jardim. É isso que Deus fez conosco, queridos. Era um lugar prazeroso. Para se crescer, multiplicar. É interessante. Como que o ser humano cresce e se multiplica? Através de relações. Mas Deus não fez a relação só para se multiplicar. Fez também para ter prazer. Então, a nossa vida, a nossa alma precisa ter prazer para fazer as coisas. É muito ruim você fazer as coisas sem prazer, sem alegria no coração. Quando você faz dessa forma, é peso, é cansaço. Se você vai liderar uma célula, mas não há alegria, não há prazer em estar ali, você faz 1, 2, 3, depois de 2 meses você está cansado. E não tem prazer. Agora, quando a coisa é boa, queridos, quando a célula funciona, há uma alegria. Opa, glória a Deus. É quinta-feira, dia de célula, é segunda-feira, não importa qual o dia da semana. Se é quinta, se é segunda, se é sexta, é alegria de encontrar os irmãos, é festa, é glória, vamos lá, é nossa célula. Vou estar com meus irmãos, vou compartilhar a palavra, vou abraçar meu irmão, vou dar um cheiro no cangote dele. Somos família. Nós precisamos disso, nós temos alma, queridos. A nossa alma às vezes é carente, vamos ser sinceros. A gente carece. Carece de abraço, carece de afago, carece de palavras proféticas da nossa vida. Palavras que fazem com que a gente cresça, avance, dá ânimo na nossa vida. Fala a verdade. Quando você recebe uma profecia, você não sai diferente? Oh, glória! Como Deus me ama. Aquele momento Ele te ama mais do que nunca, né? Depois você até esquece um pouquinho desse amor. Mas naquele momento você se sente tão amado, tão lembrado, tão querido. A nossa alma. Deus sabe dessas coisas. Deus sabe. Logo que eu tive um encontro com Jesus, eu me lembro que eu estava num culto doméstico. Sabe? Na casa do meu irmão. Aquela coisa de criança, eu falei assim, gostaria tanto que Deus falasse que me ama. Carente, né? Interessante, nós estávamos lá, daqui a pouco o irmão saiu lá do outro ponto e falou assim, Deus está falando que te ama. Nossa, como eu se sentia amado. Lógico, a gente cresce, a palavra de Deus já está aí clara. Né? Mas às vezes ouvir também, não custa nada. E isso traz uma alegria no nosso coração. A gente se acha até tão importante. E somos importantes para o Senhor Jesus, queridos. Tão importante que Ele deu a vida por nós. Amém? Então, nós temos esse privilégio, queridos, sabe, de cooperarmos com o nosso Senhor Jesus Cristo, esse trabalho aqui. Assim como foi dado ao homem no jardim do Éden, hoje estamos no reino de Deus. O reino de Deus já foi implantado. Quando Jesus chegou aqui, Ele falou, o reino de Deus é chegado aqui na terra. Nós somos do reino de Deus. Nós somos da família. Nós estamos cooperando para que a família de Deus cresça neste reino de Deus. E devemos guardar, queridos. Sabe, guardar que os animais selváticos. O que aconteceu ali no jardim do Éden? Adão não guardou, queridos. A cobra não era para estar lá no jardim. Aquela serpente não era para estar no jardim. Mas ela foi lá. Porque Adão não guardou. Então, houve toda aquela consequência. Ela falou com a mulher cedeu, né, à tentação, e tudo desabou naquele momento.
aquele que era tão perfeito. Então, cabe a nós guardarmos, sabe? Hoje, porque o que acontece? Qualquer prazer, queridos, fora do Éden, é uma falsificação. O mundo te traz prazeres. Só que o prazer do mundo, ele é momentâneo. O prazer do mundo, ele é momentâneo. Hoje as pessoas falam que no mundo as pessoas buscam o prazer pelo prazer. Não é que eles fazem uma coisa que vai ser prazerosa. Eles já buscam prazer através do prazer. Só que as coisas do mundo, queridos, sabe, às vezes, um casamento de um familiar, um grande evento, de fato, devemos festejar e nos alegrar. É um momento onde nos empenhamos em todas as coisas. Quem casou já filho já sabe como que é isso. É roupa, é sapato, é isso, é festa. É um momento, é prazeroso. Só que, no outro dia, você quer dormir até às 11 horas, meio-dia, porque está cansado. Passou o momento, passou a euforia, passou o êxtase. Todas as coisas. Eu tive o privilégio um dia de comprar um carro zero. Quando o carro zero chega, que coisa boa, um cheirinho bom. Tudo é tão gostoso, é tão prazeroso. Mas depois de um ano, o carro já não é mais zero. Aquele cheirinho de novo que eles colocam lá, já quase não sente, você não sente mais, você até já acostumou, tanto que não faz mais diferença nenhuma. Você está vendo que as coisas nesse mundo, não é que nós não podemos tê-las, queridos. Vamos ter e vamos desfrutar de todas essas coisas. Mas estou falando que isso é muito passageiro. É muito passageiro. Sabe? Temos que focar, temos que amadurecer, temos que crescer e, de fato, deixarmos de ser criança. Isso é uma decisão. O apóstolo Paulo fala, deixei de ser criança. Você sabe que deixar, ou seja, é uma decisão sua. Tem gente que fala assim, não, estou esperando crescer. Não, queridos, espiritualmente você deixa de ser criança. Deixar de ser criança, para buscar essas coisas que são prazerosas. Sabe? Porque quando você faz uma alimentação diferente, pessoal do teclado, alguém que pode fazer de conta que eu estou terminando. Não é assim que o pastor faz? O pessoal do teclado. Beleza. Mas é como uma gasolina adulterada, queridos. Você põe, o carro vai funcionar, mas vai ter consequências. Daqui a pouco você tem que fazer uma limpeza, tem que fazer não sei o quê, tem que fazer tudo mais. Por quê? Foi uma coisa adulterada. Adão guardou o jardim dos animais. Adão trabalhou de uma forma, sabe, que Deus não trabalhou da forma que Deus lhe ordenou. Mas Deus tem o seguinte, Deus é um Deus de ordem, queridos. Deus é um Deus de princípios. Deus sabe, Deus é aquele que determina como devem ser feitas as coisas. Porque quando o homem decide fazer pela sua vontade as coisas, ele começa a inventar, o que vai sair disso é suor da sua testa. Foi o que Adão fez. Fez da forma dele. A partir desse momento, você vai trabalhar, mas você vai ter o seu sustento, a sua comida, pelo suor do seu trabalho. Porque foi a decisão dele. Caldos e abrolhos virão, ou seja, espinhos na sua vida vêm. Quando você sai do propósito de Deus, as coisas começam a dar errado. São consequências apenas. Não é castigo, não. É aquilo que planta, você colhe. Sabe? No entanto, não há como nós vivermos aqui nessa vida sem ter prazer. Se a vida não for prazerosa, tem propósito de vida. É só cansaço e fadiga. O Senhor, nesses dias, está querendo restituir, está nos ensinando que Ele já restituiu todas essas coisas. Cabe a nós agora, queridos, em fé, tomarmos posse daquilo que Deus fez. Entenda, vocês vão ver aí no livro,
Mais adiante vai vir coisas que vai satisfazer a sua alma no que diz respeito à sua carne, esse corpo físico, às suas emoções, aos seus sentimentos. Mas comece a obedecer os princípios de Deus. Ele está começando a trabalhar no seu interior, a você valorizar de fato a alma, de fato você valorizar a vida, para que por Deus de fato venha restituir cada área dessa sua vida, cada referencial seu, que você possa olhar, seus olhos estejam firmes nesse referencial que é Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Os nossos olhos têm que estar atentos a Ele, e somente a Ele. Ele é a nossa referência. Isso precisa ser restituído, esse referencial na nossa vida. Às vezes nós ficamos olhando e querendo imitar muitas coisas que o mundo está estabelecendo. Não, o nosso referencial é Jesus Cristo. Já fomos abençoados, queridos. Tem muita gente que acha que, será que a bênção é para mim mesmo? Deus não faz acepção de pessoas. Somos todos iguais diante de Deus. Nós como pais somos falhos. Às vezes começa a proteger mais um do que o outro, achar que um necessita mais que o outro, e fazemos diferença. E os filhos começam a falar, o pai gosta mais de um, o pai gosta mais do outro. Por atitudes nossas, amamos a todos. Deus não faz acepção de pessoas, queridos. Você é abençoado. Não deixe que a culpa e a condenação, você venha te tomar a tua bênção. Não existe mais condenação sobre a sua vida. Cristo na cruz do Calvário, ao derramar o seu sangue puro, Ele nos perdoou de todos os pecados. Todos os meus pecados passados, os pecados presentes e os pecados que eu vou lá, aquele sangue tem o poder para me perdoar e purificar. Então creia que você é abençoado, creia que onde você pisa o seu pé, ali é a bênção. Creia nisto. Isso é restituído para você. Tome posse, tenha fé. Faça como Josué, queridos. Josué viu que ele era abençoado, viu que Deus o abençoou. Queridos, cá para nós, Josué pegou uma bucha danada. Irmãos, você sabe o que é substituir Moisés? Ter um líder como Moisés, o homem que falava com Deus face a face, o homem que chegou diante do Mar Vermelho e ele se abriu, o homem que foi diante de um faraó e 10 pragas vieram sobre uma nação. Sou fã de Moisés, tá? Esse era Moisés. Agora Deus fala, vou recolher Moisés. Josué, agora é sua vez. Por isso que Deus chega para ele e fala, ser forte e corajoso. Estou te abençoando, é você agora. Você é o cara. Filho, é você agora. E Josué chega diante do Jordão, queridos. Fala, Deus falou que eu sou o cara. Eu não sei fazer nada, mas se Ele falou, pela sua palavra, eu acho que Ele tem que falar, Senhor, é pela sua palavra. Mas foi uma atitude de coragem, uma atitude de fé. Josué precisou primeiro pisar nas águas do Jordão para que ele se abrisse. Fé. Deus está restituindo muitas coisas na sua vida. Tem muitas coisas na sua vida para ser restituída. Mas fé. Pisar no Jordão, pisar nas águas. Ousadia, coragem. Mas se Deus falou, mas se sua fé já foi abalada. Mas se não acontecer, foi ralo abaixo sua fé. Possamos ter essa ousadia que Josué teve, queridos. Sabe?
saber que somos abençoados, saber que Deus é conosco em todos os momentos da nossa vida, saber que Ele é, sabe, Emmanuel, Deus conosco, que Ele nos ama, que Ele nos supre, que Ele restitui todas as coisas que estão reservadas para nós. Você é abençoado, queridos. Amém? Você está nesse mundo para influenciar. Aonde você chega, às vezes você nem percebe, queridos. Sabe? É que às vezes nós não temos discernimento das coisas. Mas quando às vezes as pessoas chegam e falam assim: nossa, fui tão abençoado quando você falou aquilo na minha vida. Você falou por falar, parece. Não. Você falou por falar, mas você foi boca de Deus nessa terra. O Espírito que habita em você fluiu, trazendo vida. Por isso que nós precisamos nos alimentar de vida. Quando você se alimenta de vida, você é aquilo que você come. Quando você se alimenta de vida, você é vida abundante. Você flui a vida de Deus. Amém? Tem louvor? O pessoal do louvor é tão... Glória a Deus, queridos. Vamos ficar de pé. Nós estamos no jejum. O jejum começou. Estamos na primeira semana apenas. Temos mais 2 semanas. Se você ainda não começou o jejum, queridos, vai dar tempo. Deus é sempre um Deus de oportunidade. Comece agora, comece a semana, coloque alvos na sua vida, veja a importância da alma, coloque pessoas que ainda não conhecem Jesus, sabe, no seu propósito de vida, nos seus alvos, para conquistar vidas para o reino de Deus, para edificar a casa de Deus, para de fato sermos igreja nessa nação, de fato possamos ser o corpo de Cristo aqui, sabe, vinculados, arraigados em Cristo Jesus, com esse mesmo propósito, com esse mesmo coração, com essa mesma intensidade. Nós possamos caminhar dessa forma, queridos. Jejum é uma coisa muito pessoal sua. Acho que vai ser só comida caseira. Não importa como você vai fazer o jejum, mas se coloque diante de Deus. Tem mais 2 semanas aqui. Desfrute.